Eu entendo a arte como jogo. Para mim, a arte ela é um processo de interação, um processo que exige regras, exige participantes, exige territórios. Então, eu encaro muito a visão da arte, da arte digital, como desdobramentos do jogo, como desdobramentos de rituais que nos antecedem, nos atravessam agora e vão continuar em constante transformação. Essa motivação de criar é uma inquietação com relação ao que a gente vive. Então, uma inquietação em relação à minha condição e à condição, né, do lugar que eu estou, da cidade que eu estou, do mundo que eu habito. Né, diante de tantas pessoas, diante de tanto, eu existo, mas eu não existo sozinho. Eu sou Tony Battisti, sou artista multimídia, mestre em Ciência da Informação pela ECA USP, também sou especialista em Design pela FAUSP e licenciado em Artes Visuais. Moro na Zona Leste de São Paulo. Posso dizer que a minha primeira experiência tecnológica vem com os videogames, sempre foi algo que me chamou muita atenção. Infelizmente, eu não podia ter um videogame, minha família não tinha condição de comprar. Então, a forma mais, digamos assim, efetiva que a gente encontrava para ter essa experiência inicial com a tecnologia era com os fliperamas. Na periferia existia bastante, dentro dos bares. Dessas máquinas, a gente criava um certo convívio social, uma comunidade de jogar, de finalizar os jogos, de disputar. E dali era bem interessante porque era conseguir desenhar mentalmente essa memória e guardar essa memória afetiva de que a tecnologia podia ser um espaço para reunir pessoas, um espaço de encontro entre as pessoas. Bom, eu sou o Flávio Camargo, um artista multimídia, venho da Zona Leste de São Paulo, tenho uma formação em artes visuais, também em design, uma pós-graduação em design. Sempre gostei muito de desenho, muito de artes visuais como um todo, de grafite, então vem uma história muito da rua, de fazer intervenção. E, paralelamente a tudo que eu fazia muito material, que tinha uma construção mais física, eu também sempre alimentei muito a ideia de uma arte digital, de fazer uma animação, de procurar softwares que você pudesse animar um trabalho que já estivesse pronto. Então, uma relação muito com essa produção digital, mas uma produção digital muito caseira, muito pensando em tentar entender esse reverso, né? Ver uma arte em movimento e pensar, pô, como que eu faço esse movimento, mas como que eu faço com os meus recursos? Né, que também acho que é uma coisa que muito da minha formação, de pensar a partir dos meus recursos o que eu posso fazer para conseguir chegar naquele lugar. O Coletivo Coletores, a gente montou em 2008. Eu e o Flávio, a gente estudava na mesma universidade, na mesma sala, e a gente começou a conversar muito sobre esses caminhos da arte, que era uma arte para além do museu, para além das galerias. A partir daí, a gente começou a trocar muita referência e a gente começou a perceber que a gente tinha muito mais coisa em comum do que a gente imaginava, que era para além do interesse de arte urbana, mas também de experiência de vida, de experiência da cidade. A ideia de coletores vem da ideia da própria fase, né, em que os nômades são coletores, né? A gente pensava muito na ideia de nômades, porque a gente andava já bastante, fazia muita coisa, mas depois, pensando um pouco da nossa poética de coleta de imagem, coleta de histórias, então a gente pensou muito no nome Coletores. Quando a gente começou, os trabalhos inicialmente eram baseados nessa ideia de exploração da cidade. Então, muitas vezes, a gente nem produzia diretamente uma obra. Nossos encontros eles eram muito mais voltados de experiência da cidade, uma forma de olhar, de flanar pela cidade, desenvolvendo pequenos projetos ali de intervenção. E essas intervenções acabavam virando fotografia, vídeo, animação, como um desdobramento do trabalho. Então foi, digamos assim, já nesse momento a gente pensando nessa relação entre arte, cidade e tecnologia. Então a gente começa a investir cada vez mais numa arte baseada mais dentro do computador. Nós tínhamos participado do FILE, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, com uma obra física, né? Que era um pinball de madeira. Era uma obra física, difícil de carregar. Então, a gente tinha um orçamento aí de um carreto. Então, a gente, por exemplo, foi convidado para outros lugares, principalmente fora do Brasil, para levar a obra, mas a gente não tinha recurso para isso. Então, o jogo nasce muito dessa perspectiva, já de pensar uma obra para um festival, né? Que a gente pudesse mandar a obra, que não necessariamente a gente não fosse, porque a gente não ia ter condições.
E aí a gente acabou que, dentro desse projeto, a gente falou, vamos fazer um game pensando nessa experiência de periferia. Então a gente criou um projeto chamado Little Airplane, que é a tradução, assim, literal de aviãozinho. Era um jogo como se fosse um Pac-Man, e aí você tinha que fazer pequenas entregas dentro de labirintos. E esses labirintos ali eram metáforas para esse jovem que está tentando ganhar a vida de forma ilícita dentro da periferia. E aí a gente ficou de cara, a gente falou, poxa, a gente fez nossa primeira exposição internacional, não ganhou R$1, mas também não gastou R$1, e a gente teve uma oportunidade de fazer o trabalho chegar em outros lugares. Recebemos na época um e-mail do pessoal agradecendo, uma menção honrosa que o trabalho repercutiu muito bem. E foi aí que eu e o Flávio a gente começou a entender que a gente poderia desenvolver um tipo de obra de arte que a gente sempre traz esse termo, um termo alemão, chama Gesamte Kunstwerk, a ideia de obra de arte total. E a ideia de produzir uma obra que ela pode ser visual, ela pode ser interativa, ela pode ter som, ela pode discutir uma questão social, e ela não precisa ser limitante em si mesmada, ela pode ser expansiva. E foi aí que a gente começou, então, a pensar essa relação entre unir o mundo digital e o mundo físico, o mundo urbano, discutir a cidade a partir de diferentes perspectivas. De 2014 para cá, a gente fica mais forte com a questão da videoprojeção, a gente começa a fazer vários experimentos com a videoprojeção, várias linhas de pensamento, a gente começa a pensar vídeo guerrilha, a ideia de uma videoprojeção que a gente faz ali com a mochila, projeta, a gente começa a pensar, por exemplo, numa video performance, a gente chama, por exemplo, outros artistas para colaborar com a gente, e aí a gente vai interagir também com a videoprojeção. A gente pensa muito na ideia de picho digital, que é a ideia de você fazer a pichação, né, ou fazer o picho, mas desligou o projetor, ele deixa de existir, então a gente parte para outro lugar. Então, e um próprio mapping de fachada também, que a gente começa a acessar na ideia mesmo de pensar espaços de produção, de pensar em espaços que tivessem muita relação de história com a gente, mas com a história que a gente também estava muito interessado em contar. E com relação ao grafite, a gente começou a pensar uma outra coisa, que era, e se a gente fizesse um hipergrafite, um pós-grafite, ou o grafite digital? Porque as pessoas já têm uma interação muito bacana com determinadas obras. E se a gente começasse, então, a criar movimento, a dar vida ao universo daquele grafite, daquela obra, daquele mural? O que a gente tem feito? A gente convida artistas, produz junto com esses artistas. Normalmente, enquanto eles estão fazendo o grafite, a gente já está fazendo o conteúdo ali meio que ao vivo, de dia. Aí, quando cai a noite, a gente acende o grafite e faz a ação acontecer. A nossa ideia de trabalho com arquivos de memória, a nossa ideia de trabalhar muito uma pesquisa visual, né, com a identidade, com as manifestações, né, nos levou muito a pensar o como que a gente lida com a nossa memória e como que a sociedade como um todo lida com a memória. Então, essas duas intervenções, tanto Tebas, Rememórias, quanto a intervenção que nós fazemos no Borba Gato, que chama-se Pujança Editada, elas vão trabalhar um pouco sobre esse pensamento. Se por um lado eu estava produzindo uma obra para homenagear uma personalidade negra, como o Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, e de um outro lado a gente estava discutindo e questionando a existência de um monumento como o Borba Gato, isso nos trouxe um processo de produção artístico que pela primeira vez a gente teve que fazer duas obras de arte ao mesmo tempo, então isso já foi algo muito impactante para nós, mas ao mesmo tempo a gente teve uma oportunidade de fazer processos que eram antagonistas. Então as qualidades que a gente via em um trabalho era justamente o antagonismo dela que a gente ia discutir no outro. Então, por exemplo, se um a gente estava falando da memória, no outro a gente estava falando de apagamento. A gente mapeou duas igrejas em homenagem ao Tebas. Tebas ela é uma gíria muito utilizada entre os escravizados, que dizia quando uma pessoa ela era muito boa naquilo que ela fazia, ele era um mestre naquilo que fazia. Ou quando também uma única pessoa
ela tinha muitos dons, muitas habilidades. E aí, para nós, o que mais marcou enquanto legado ou enquanto realidade da produção desse monumento, da história desse legado do Borba Gato, foi justamente essa relação de que a história dele é uma mentira, é uma edificação, é uma construção de um falso herói. Então, a gente traz a estátua, ela começando a ser revestida de ouro, como se estivessem inicialmente valorizando a história dessa estátua, e de repente esse ouro ele começa a sofrer uma mutação, aí esse ouro ele se transforma em sangue, ele escorre pela estátua, e dali a gente começa então a ver o verdadeiro legado, não só do Borba Gato, mas de toda essa visão em dar voz para pessoas que valorizam a história de pessoas ou comunidades como as dos bandeirantes, que nada de heróico nos trouxe, nenhum valor positivo nos trouxe enquanto sociedade. Tanto eu quanto o Flávio, a gente não gosta tanto da ideia da explicação da obra de arte, pensando enquanto linguagem, mas a gente gosta de obras de arte que sejam explicativas, que partam de uma narrativa, que partam de uma história, que partam de um tema do qual, às vezes, o título da obra já traz muito para a pessoa ali entender o que a gente está querendo passar, qual é a mensagem. Então, dentro dessa produção, a gente passa então por esse processo de trocar ideia, livrinho, caderninho de ideias, referências, e de repente, quando surge uma oportunidade, a gente junta todas essas ideias, processa todas elas juntas, assim, de uma forma bem bruta mesmo, e depois a gente vai lapidando aquilo que é mais interessante. E a criação, ela se dá de forma muito livre. Muitas vezes, assim, um de nós dois tem uma ideia, aí o outro realiza ali inicialmente, passa aqui, tá legal, aí eu vou complementar. Então, muitas vezes eu trabalho muito nessa parte mais de fazer animação, por exemplo, faço bastante, ou fazer algum trabalho mais de juntar materiais, e aí, de repente, o Tony vai lá e faz a edição disso tudo, né? Então, tem o olhar dele. Então, a trilha sonora, por exemplo, eu não faço, quem faz é ele. Que a gente tem trabalhado bastante ultimamente com a ideia da animação, né? Em que a gente tem pensado muitas possibilidades da animação e de processos de animação, né? Como na nossa última intervenção, que é o Prometheus, né? Que é um ser que anda pela cidade e vai se consumindo em fogo. Então, se vocês olharem ao longo da nossa trajetória, tudo que você vê no nosso último trabalho vai estar presente no nosso primeiro trabalho. Só que a gente vai, digamos assim, ressignificando ao longo do tempo. Para nós do Coletores, a documentação ela tem tanta importância quanto a pesquisa e quanto a realização do trabalho em si. Muitas das coisas que a gente discute dentro da nossa produção, que é a questão de memória e apagamentos de pessoas, de personalidades, de histórias, muitos desses apagamentos e dessas discussões, dessas memórias roubadas, elas acontecem por conta da falta de registro, por conta da limitação de registros, né? Nós trabalhamos muito com a ideia de pós-produção, que é um conceito da arte contemporânea, a ideia de pensar o quanto o registro é tão importante quanto essa experiência. A maioria das pessoas vão ver o registro desse acontecimento. Esses materiais, quando eles vão para o mundo digital também, as pessoas elas podem se apropriar deles, elas se identificam com eles e elas interagem e dão uma nova vida, um novo sentido para essa produção. E isso é o que a gente acha interessante. Então é dessa maneira que a gente tem pensado essa relação de participação, de interação e de integração real do público dentro da nossa produção. E por último, também, mas não menos importante dentro dessa produção, a gente também cria pós-identidades dentro do trabalho. Então, eu posso agregar uma música, eu posso agregar um texto, posso agregar um artigo, coisas que não eram possíveis eu colocar numa projeção ou num outro trabalho que a gente está apresentando. E aí, nessa pós-produção, eu consigo implementar. Eu acho que a arte digital ela é um processo que ela faz parte dessa condição, né? A condição histórica em que a gente se encontra. Então, obviamente que o digital enquanto ferramenta, ele está aí, né? E eu acho que a arte digital é justamente quando o artista olha, né? Assim como o artista olhou para toda a tecnologia que foi sendo inventada
e foi se apropriando dessas tecnologias, nem sempre elas foram inventadas para arte, mas ele foi se apropriando, a arte digital é mais uma parte desse processo, é mais uma parte dessa história. E o digital ainda tem uma questão que eu acho que talvez seja fundamental para os dias de hoje, é que essa ampliação do acesso, que talvez em outros momentos a gente não tinha. Então, assim, a ideia da pessoa ir num espaço específico onde acontecia a arte. E hoje você pode acessar a arte em plataformas, né? E ter uma experiência artística dentro dessa plataforma. Ou, né, ver ela em criação, ver ela, por exemplo, sendo emitida por uma projeção, sendo emitida por um aparelho de som, né? Ou seja, então acho que a arte digital é um pouco esse lugar onde o artista consegue também produzir. As tecnologias digitais, elas têm um papel fundamental na expansão dos campos das artes, mas dependendo do que você vai produzir com a tecnologia, você precisa de uma estrutura. E acessar essa estrutura, muitas vezes, é um grande problema. A nossa condição social, ele não é de uma democracia de acesso digital. Então, assim, esse também é uma questão, né? Eu acho que a gente pensa no digital, nessas possibilidades, mas a gente também precisa construir, eu acho que nesse sentido a gente fala muito disso, construir esse caminho para os acessos, ou seja, de falar um pouco desse acesso, porque a gente vive uma falta também de acesso, principalmente nos extremos da cidade, por exemplo. Então, os acessos, por exemplo, a uma internet, né, boa, ou pelo menos razoável, os acessos a uma tecnologia que muitas vezes não se tem, né, se tem nos centros das cidades, mas não se tem nas periferias. Então, eu acho que também tem essa questão que é tensionadora aí. Para nós, a limitação da tecnologia, o que talvez impede a tecnologia de chegar onde ela pode chegar, são questões ligadas à materialidade da coisa, à questão mercadológica, à questão financeira. E, ao mesmo tempo, em contraposição, a criatividade humana, ela permite que você use essa linguagem para romper fronteiras e alcançar lugares que eram inimagináveis há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás e assim sucessivamente.